Uma outra situação dessa semana, né, é o descontrole de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro está descontrolado. Esse vídeo que eu vou passar para vocês agora circulou muito essa semana e levou ao Trend Topics, né, o novo bordão, tchutchuca do Centrão, né? Chamar o Bolsonaro de genocida, né? De vagabundo, de corrupto, nada disso parece tirá-lo do controle como o tchutchuca do Centrão, né? Que me parece uma obviedade. Nenhum presidente comeu tanto na mão do Centrão que nem o Bolsonaro. O Bolsonaro conseguiu extrapolar todos os níveis de comer na mão do Centrão, né? É uma coisa que me incomoda muito nos bolsonaristas, entre tantas coisas, é quando eles dizem assim, o Lula é um ladrão. Cara, a gente pode fazer 1 milhão de críticas ao Lula, né? Eu poderia dizer, olha, a política de encarceramento em massa, a falta de reformas estruturais, a política de alianças, a falta de perspectiva anticapitalista, a política de juros altos, enfim, teria muitas coisas, erros da política econômica, falta de reforma agrária no volume que a gente necessita, enfim, eu poderia passar a noite inteira aqui criticando o Lula. Mas eu não posso dizer que o Lula é ladrão. Vejam, nenhum político da história do Brasil foi tão investigado quanto o Lula, e para prender o cara eles tiveram que inventar uma mentira. Isso é sintomático, gente. O que eles acusaram o Lula? De ter 2 pedalinhos num sítio de um amigo dele em Atibaia? Ele ter um triplex que ele havia comprado uma cota de um apartamento na beira da praia no Guarujá? Saca? Isso chega a ser ridículo. Porque acontece em termos de corrupção no Brasil desde 1500. Né? Então, se algum governo é corrupto, nenhum é mais corrupto que o governo de Jair Bolsonaro. O escândalo que não foi novelizado da maneira que foi novelizada, por exemplo, a Lava Jato, lá do orçamento secreto, tem cifras astronômicas. Nós estamos falando aí de 40 bilhões de reais, praticamente. Isso é o maior escândalo de corrupção da nossa história. Então, se algum presidente é corrupto, é o Bolsonaro. Mas a gente tem que parar com essa hipocrisia e falar em questões concretas da classe trabalhadora. Porque é isso que a classe trabalhadora sente. Porque corrupto é o capitalismo. Nenhum modo de produção estimula tanto a corrupção, pelo menos até hoje na história, quanto o capitalismo, que premia o canalha, que premia o bandido, que premia aquele que passa o outro para trás para se dar bem. Então, essa história de corrupção, ela sempre acaba agindo contra a gente, que é classe trabalhadora. O que nos interessa? Nos interessa a carestia, nos interessa o nível de emprego, nos interessa o nível de renda, nos interessa a qualidade dos serviços públicos. É isso que nos interessa, porque a partir disso, com a organização da classe trabalhadora, é que a gente vai lutar pela superação desse modo de produção, que é um modo de produção essencialmente corrupto. Mas para estar mais bem organizado e lutar por isso, a gente precisa ter condições materiais de luta. A gente tem que ter comida, a gente tem que ter casa, a gente tem que ter roupa, a gente tem que ter como se locomover de um lugar para o outro, a gente tem que ter fonte de energia, a gente tem que ter uma estrutura de saúde pública, até para a gente ter mínimas chances de lutar, né? Mas vamos ver o vídeo aqui, depois eu faço mais alguns comentários, né, do nosso tchutchuca do Centrão. Me responde, para de ser covarde, seu covarde, tchutchuca do Centrão. Olha a tchutchuca do Centrão lá. Tô aqui todo dia pra te combater, safado. Você é vagabundo. É vagabundo. Tô falando aqui, ó, na frente do gado do cercadinho inteiro. E aí, quem que me derrubou? Fala agora. Cadê o machão que me derruba na covardia? Eu caí, né? Caí magicamente. Você tropeçou na sua ignorância. O senhor quer falar comigo? Fala comigo. Sim. Fala comigo, cara. Vem cá, vem cá. Oxi, vai. Não, eu quero falar contigo. Tá maluco, é? Vocês estão loucos. Eu gostei do oxi. Você tá maluco? Sai daqui. Sai daqui. Sem filmar. Sem filmar, esse cara pra imprensa. Eu sou da imprensa, eu posso filmar. Bom, acho que já é suficiente assim. Tem algumas coisas pra gente falar a respeito disso, porque é o seguinte, galera.
O cara ali parece ser um bolsonarista arrependido. Até porque, para ele estar ali onde ele estava, né, para ele ser lá da turma do cercadinho, contra o Bolsonaro é que ele não é. Né? Outro cara é do exército, é um cabo do exército, se eu não me engano é isso. Tá? Se eu não me engano é isso. E é também um youtuber. Então, não sei, a gente tem que esperar o desenrolar dessa cena para ver o que tem por trás disso aí. Pode ser muitas coisas, tá? Agora, a princípio, o mais lógico é isso, né? Alguém que quis tirar aí uma casquinha do lugar onde estava para ficar um pouco mais famoso e que nos brindou com a expressão tchutchuca do Centrão. Foi um fato negativo para o Bolsonaro. Foi um fato negativo para o Bolsonaro, pelo menos até então. Vamos aguardar aí os desdobramentos disso.